Conta pra gente agora, né, a respeito acho, desse tema, né? Nós tivemos agora há poucos dias, né, que o presidente Jair Messias Bolsonaro ele sancionou com alguns vetos a Lei 14.197 de 2021, que revoga a Lei de Segurança Nacional, a LSN, e define crimes contra o Estado Democrático de Direito. A norma ela foi publicada nessa quinta-feira no Diário Oficial e que ali traz algumas questões, né, a respeito disso, né? Conta um pouquinho pra gente a respeito do que implica essa lei, esse sancionar do presidente com alguns vetos dessa lei 14.197. Guto, existe uma garantia no direito penal que sempre primeiro você tem que prever um fato como crime para que depois haja a devida responsabilização. Se, depois de um devido processo, se entender que se configurou aquele crime, né? O que vai mudar daqui para frente é que essas questões sensíveis de incitação a crimes, e sobretudo quando envolvem bens jurídicos relacionados aí à segurança pública, a processo eleitoral, a economia nacional, a saúde nesses tempos de pandemia, por exemplo, que nós vivemos, se configurado o crime, as pessoas vão ter a devida responsabilização. Mas lembrando, não há crime sem anterior que o defina. Então, primeiro tem que vir essa previsão que agora vem, né? E a partir da sua vigência da produção dos seus efeitos, as pessoas que lá cometerem um crime, se apurado depois de um devido processo, vão sofrer as sanções previstas na nova legislação. Muito bem. Doutor Pedro, primeiro, acho que a pergunta que não quer calar, né? Quem, de certa forma, se houve, né? Não sei se houve exatamente, mas se houve alguém que foi acusado, então, de fake news e que foi punido pela lei anterior a essa promulgação, né? A esse sancionamento do presidente, então, talvez era sobre algo que não existia penalmente, o que acontecia? Guto, excelente, é muito sensível essa questão, excelente abordagem. O crime ele vai ser subsidiário, quer dizer, vai se configurar o crime se outras condutas também não se configurarem. Não existia o crime, né, dessa divulgação de falsas notícias, não havia responsabilização penal para isso, portanto, evidentemente que fatos cometidos, ainda que hoje, na luz de hoje, se definissem como crime, não terão a devida responsabilização, porque antes não era crime. Inclusive, se vier uma nova lei hoje, Guto, definindo que os crimes praticados no mês passado não são mais crimes, vai se existir a abolição desse crime, que inclusive é causa de extinção de punibilidade prevista como hipótese legal de exclusão da punibilidade no direito penal brasileiro. Então, de fato, condutas no passado que ainda à luz de hoje se definem como crimes, se cometidas antes da vigência, não serão punidas. O que tem que ser visto, Guto, é que, por exemplo, se eu me vali, né, se eu me utilizei das redes sociais para cometer uma informação de um fato definido falsamente aí e que gere um crime contra a honra, por exemplo, ou que gere um crime de incitação ao crime, que é um outro tipo previsto no Código Penal, eu usei desse meio para a prática do crime. Então, não é que eu vou responder por um crime que até então não era previsto como crime. Eu vou responder por um crime contra a honra, eu vou responder por um crime de incitação ao crime, mas não pelo crime de fake news. Muito bem, né? E aqui o senhor já citou pra gente, né? Só relembrando, então, crimes contra a soberania nacional, atentado à integridade nacional, espionagem, crime contra as instituições democráticas, também crime contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral e crimes contra o funcionamento dos serviços essenciais. Esses também estão junto ali, né? A lei deixa clara, né, que não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem atividade jornalística ou reivindicação de direitos e garantias. Conta pra gente isso, né? Isso não dá, de certa forma, uma proibição à crítica, mas sim a atividades que, de certa forma, levem, vamos dizer assim, a um descrédito, a ofensas. O que, de certa forma, é delimitado como que se pode fazer e o que não se pode fazer com respeito aos poderes, vamos colocar assim. Outra questão sensível. A própria Constituição, no artigo 220, ela dá essa liberdade de pensamento e de livre manifestação desse pensamento. Seria uma incongruência eu acabar criminalizando um comportamento que é incentivado pelo próprio texto constitucional. A questão é justamente o limite do desborde da livre manifestação com aquela manifestação que atenta contra o sistema político, contra o sistema eleitoral, contra as instituições democráticas, que realmente também é tutelada pela Constituição Federal. Então, até onde vai a crítica
é ok, ela é muito bem-vinda, e se não for bem-vinda, ela tem que ser pelo menos tolerada, porque é lícito esse exercício de manifestação. O que não pode, Guto, realmente é você incitar, conclamar pessoas, seja de forma individual ou coletiva, à desestabilização da soberania nacional, à destabilização das instituições democráticas. Aí sim, se você ultrapassar esse limite da crítica e gerar realmente ao nível de comoção social, de desestabilização dessa comoção, aí realmente você passa a ter uma relevância jurídico-penal naquele comportamento praticado, Guto. Muito bem. E doutor, nessa lei que foi sancionada, né, ela abrange também a questão dos fake news, ou seja, de questões enganosas que você acaba publicando, tudo, ela define isso. Como que ficou essa questão dos fake news? Olha, Guto, o bem jurídico é divulgar notícias sabendo serem falsas, né? Então, se realmente a transmissão da notícia for por um meio de disseminação, de fácil disseminação da notícia, mas sabendo ser falsa, uma notícia que, portanto, é fake, é uma notícia que não se ampara em elementos concretos, objetivos, aí realmente o crime vai estar configurado, Guto. Tá, e existe alguma previsão de pena? Como que funciona? Ah, sim, sim. A vigência ainda não, ela vai entrar em vigência, né? Ainda não, ela foi sancionada agora, mas sim, os preceitos secundários que lá estão estabelecidos, eu não me recordo exatamente agora o preceito secundário, mas todo crime ele se constrói de duas formas, Guto. Primeiro é com a narrativa da conduta proibitiva, que é o preceito primário da norma, e logo em seguida o preceito secundário. Esse preceito secundário é justamente a pena, que para crimes é prevista com penas, são penas privativas de liberdade, restritivas de direitos e a pena de multa, que também é uma outra espécie, outra e terceira definitiva espécie de multa, que é prevista no ordenamento jurídico brasileiro. Muito bem. Você citou para a gente aqui, doutor, a questão, vamos dizer assim, da definição, né? Seria você saber que algo é falso, você coloca essa informação, você divulga por um meio amplo aí de informação para diversas pessoas, né? É necessário, vamos dizer assim, a pessoa ela tenha iniciado essa informação, ou se simplesmente ela recebeu, não sabe, não apura e manda, ela também poderia ser configurada, até para as pessoas entenderem, porque acho que todo mundo recebe e manda coisa o dia inteiro, né? O que disso poderia ser implicado aí como, vamos dizer assim, como algo que ela deveria se preocupar mesmo? Ah, Guto, excelente observação. Se a gente pegar, por exemplo, os crimes contra a honra, que são três previstos aqui, e que também podem ser praticados por meio de falsas notícias, viu? O fake news aí, né, esse novo elemento aí que foi inserido agora, realmente você fazer uma informação falsa, você fazer a informação de um fato que você sabe que não é verdadeiro, portanto, uma informação falsa. Tendo ciência disso, evidentemente. Mas se você transmite essa informação e aquele que a recebe a propala da mesma forma, com a mesma intensidade, essa pessoa também já desperta contra si um interesse numa persecução penal. Ou seja, o fato nos crimes contra a honra, por exemplo, desde que praticados por esse meio da internet, ou até pelo meio escrito, mas a pessoa que recebe a informação, sabendo ser falso, e a propala, tem a mesma, só atrai para si a mesma consequência criminal. Muito bem. E nas questões do crime contra a saúde, que acho que isso nós vimos bastante também, doutor, que é a questão, vamos dizer assim, de pessoas que têm autoridade médica, né? Pessoas que têm, vamos dizer assim, que são médicos constituídos, com CRM, com tudo, que fazem vídeos dizendo coisas que muitas vezes vão de encontro a orientações da Anvisa, orientações da Organização Mundial de Saúde e tudo, e muitas pessoas divulgam isso amparadas na autoridade. Essas pessoas, elas podem também, vamos dizer assim, às vezes serem punidas também por estarem divulgando essa informação sendo falsa? Olha, Guto, aí vai ser uma questão que é só o processo que vai dizer. A narrativa isenta, objetiva, factual, apoiada em fato, em critérios técnicos, em estudos, essa narrativa nunca vai deixar de ser, ela nunca vai ser proibida, ela nunca vai deixar de ser permitida. O que não vai se permitir fazer são notícias subjetivas, amparadas unicamente no raciocínio daquele que está depondo, e desde que com o cunho de gerar uma comoção, uma desestabilização. Aí essa segunda hipótese vai ser criminalizada. Agora, aquela narrativa de uma pessoa que se dedica a estudos e que está apoiada em critérios técnicos, objetivos, de forma factual mesmo, esse fato vai ser atípico porque está amparado pela livre manifestação do seu pensamento, que é inclusive autorizada pela Constituição, como nós falamos.
Muito bem. E essa lei, ela vai valer e vai atingir apenas pessoas físicas ou às vezes empresas, em perfis comerciais, tudo, elas podem também ser criminalizadas e sofrer algumas sanções? O ordenamento jurídico brasileiro admite a responsabilização da pessoa jurídica para alguns crimes. Vai depender muito, Guto, da forma com que ela é praticada, vai depender muito do estudo das pessoas que compõem aquele órgão societário, se todas as pessoas tinham ciência daquele fato e se as pessoas podiam adotar condutas que impedissem aquele resultado. Por exemplo, um diretor de uma corporação que sabe ou deveria saber, mas se ele não tem margem de ação para impedir aquele resultado, ele não vai ser responsabilizado. Lembrando que a responsabilização da pessoa jurídica vem junto com a responsabilização da pessoa física. Aquele grupo societário, aquelas pessoas que são responsáveis pela condução do ente social, também se alcançam pela responsabilidade com a empresa. Vai depender muito da análise da estrutura de como aquela organização se mantém de pé, como ela é dirigida. Muito bem, né? E também, acho que é algo que o pessoal sempre associa também nesse momento, né? Seria, vamos dizer assim, que existe hoje uma onda grande de contestação de alguns veículos de mídia, né? Caso uma notícia falsa, uma notícia que incoerente ou que incorra um problema seja divulgado por algum órgão de imprensa, algum órgão de mídia, tudo, seja por erro, seja por dolo, não sei, isso seria apurado depois, né? Mas ele poderia também ser enquadrado dentro dessa lei de fake news? Guto, também vai depender muito de uma questão processual, porque veja, aquelas providências correcionais que tutelam o bom jornalismo, se adotadas, também estão amparadas pela narrativa factual, isenta, objetiva. A pessoa investigou o fato, adotou aquelas cautelas que são próprias daquele ofício e realmente se ela divulgou o fato como pesquisado, como divulgado, como explorado naquela atitude correcional, né, que tutela esse bom jornalismo, essa pessoa está isenta, até pela utilidade pública do jornalismo. Agora, se além do que foi apurado, investigado ali nos bastidores das reportagens, a notícia for reportagem com o fim de gerar a desestabilização, aí vai haver o fato criminoso e a consequente responsabilização criminal. Muito bem, doutor Pedro, acho que é um assunto muito importante, né? Um assunto muito em voga hoje em dia, muito se fala na questão das fake news, mas que não se tinha, de certa forma, um ordenamento, né? Uma tipificação mesmo dentro do código, né? Para se poder dizer exatamente o que é, o que não é, e agora tudo isso fica um pouco mais claro, né? Mas, de forma geral, assim, se puder trazer para o pessoal, né? A respeito desse momento, a partir do momento que for sancionada essa lei, entra em vigor há quanto tempo, mais ou menos, doutor? O senhor sabe? Precisa pegar o texto, Guto, se não tiver nenhuma disposição, são 45 dias depois da publicação, que é o prazo de vacácio. Do contrário, se nela for estabelecido o prazo de vigência, é o prazo de vigência que nela for estabelecido, Guto. Muito bem, aí o pessoal tem que ficar atento a tudo isso, e quem se sentir lesado, quem sentir que alguma fake news contra a sua honra foi divulgado, tudo, como que ele pode fazer? É procurando um advogado diretamente, faz um BO dentro de uma delegacia, como que ele pode proteger o seu direito diante de uma fake news? Guto, interessante questão. A gente vai ter que separar quando a tutela desse direito é individual e quando é coletivo. É claro que se for se atentar contra a segurança pública, conforme a nova lei que foi aí depois do devido processo legislativo, né, promulgada e sancionada e agora vai entrar em vigor, o interesse é coletivo e aí são as autoridades que vão dar início nessa persecução criminal. Agora, quando um crime contra a honra é praticado por meio de falsas notícias divulgadas pela internet, por exemplo, o interesse é individual. Uhum. Nesse caso, em se configurando um crime contra a honra e sendo ele de ação penal privada, Guto, a pessoa tem que procurar um advogado para que esse advogado possa, se entender que existem elementos suficientes, já ingressar com uma queixa-crime, ou se ele entender que precisa de uma investigação, fazer um requerimento que se chama requerimento para instauração de inquérito policial, para que a linha de investigação possa ser concluída e assim, então, após sua conclusão, ele ingressar com a queixa-crime. Lembrando que existe um prazo para isso, que é um prazo de 180 dias, que é contado a partir do conhecimento da pessoa que é responsável por aquela divulgação da notícia falsa. Muito bem. E no caso de ser algo de interesse público, seria uma manifestação do Ministério Público? Daí a pessoa pode pedir uma manifestação do promotor, seria isso? Exatamente, Guto. Só que no âmbito federativo, dada a proteção da tutela da segurança nacional, que é protegida, né, que é tutelada por essa nova legislação.